Os filósofos não são famosos por seu comportamento escandaloso, mas Diógenes de Sinope se classifica como um dos mais controversos e excêntricos pensadores de todos os tempos. Diógenes é acreditado por ter fundado a escola cínica da filosofia por alguns, enquanto outros dão crédito de fundar tal corrente filosófica a Antístenes, discípulo de Sócrates e mestre de Diógenes. Durante a vida de Diógenes, Atenas tornou-se lugar popular para livres pensadores de todo o Mediterrâneo e Oriente Próximo. Como tal, a cidade estava cheia de filósofos e os cínicos eram provavelmente os mais loucos por ali. O termo cinismo vem da palavra grega para cão. Os cínicos não odeiam a humanidade, mas eles tendem a tirar sarro das pessoas por sua conformidade e consumismo. Ao contrário de filósofos acadêmicos de hoje, os cínicos não estavam preocupados com a teoria. Diógenes acreditava que a virtude era melhor demonstrada na prática. Ele ensinou por exemplo e levou as pessoas a pensar, fazendo deliberadamente uma paródia de convenções sociais valorizadas na época. Todos os seus escritos foram perdidos e o que sabemos sobre sua vida foi documentado por autores posteriores, mas a sua teatralidade e tiradas sábias definitivamente são lendárias. Então vamos ver 7 histórias que sugerem que o Diógenes foi o maior troll da história antiga. Número 1. Diógenes mandou Alexandre Magno, o maior conquistador da história do Ocidente, sair da sua frente. Diógenes, também conhecido como o Cínico, está lá sob o sol da manhã, a imagem do relaxamento. Ele está idoso, descalço e vestindo apenas uma túnica, simples e esfarrapada. Alexandre o Grande, imperador da Grécia, está animado para atender o grande filósofo. Alexandre cumprimenta Diógenes, perguntando se há qualquer favor que ele poderia fazer pelo filósofo. Diógenes, completamente impressionado, responde: "Sim, fique fora da minha luz do sol." Diógenes havia apenas zombado publicamente do líder de todo o mundo civilizado, que havia sido educado por Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. Certamente não era a primeira vez que Diógenes tinha dito algo ofensivo. Ele é conhecido ao longo da história por suas provocações deliberadas, inteligência e comportamento altamente incomum. Ele viveu como um mendigo e considerou a pobreza extrema uma grande virtude. Ele tratava convenções sociais e realização humana com grande desprezo. Platão se referiu a Diógenes como um Sócrates enlouquecido. Dizer que Diógenes era excêntrico seria um eufemismo, mas não havia método para sua loucura. Seu estilo de vida e os ensinamentos provaram ser um comentário social muito eficaz sobre a hipocrisia, duplicidade de critérios e a decadência da sociedade em Atenas naquele momento. 2. Diógenes morava em um barril. De acordo com a sua crença na austeridade, ele passou a residir em uma grande jarra de vinho de argila pertencendo ao templo de Cibele em Atenas. O cínico possuía, além de uma única peça de roupa, um manto, uma única taça. Um dia, depois de ver um camponês beber apenas de suas mãos, Diógenes decidiu jogar a taça longe, observando que ele estava carregando bagagem desnecessária. 3. O cínico fez algumas coisas realmente absurdas em público. Diógenes carregava uma lamparina por Atenas em plena luz do dia. Quando perguntado por que ele estava carregando uma lamparina durante o dia, ele disse que estava à procura de um homem honesto, mas encontrou apenas fraudes e hipócritas. Diógenes muitas vezes comeu no mercado, apesar de ter sido considerado tabu na época. Muitas pessoas apontavam que era inapropriado. Ele respondia que é efetivamente adequado comer quando você está com fome. Mas isso não é nada em comparação a algumas obscenidades que Diógenes foi acusado, incluindo se masturbar em público, urinar sobre as pessoas que o insultaram e defecar em um teatro. 4. Diógenes deixou seu próprio mentor seriamente puto. Diógenes de Sinope veio para Atenas a partir da região onde hoje é a moderna Turquia, e começou a seguir o filósofo Antístenes, um discípulo de Sócrates.
Antístenes era um asceta, vivendo uma vida desprovida de prazeres mundanos. Ele havia tido ensinamentos de Sócrates e expandiu-os, concluindo que eu prefiro ser louco do que sentir prazer. Diógenes perseguiu Antístenes dia e noite, até que o velho homem concorda em tratá-lo como um aluno. Há rumores que, em um ponto, Antístenes, cansado de ser seguido, bateu em Diógenes com um pau. Implacável, Diógenes disse: golpeia, pois não acharás madeira tão dura que possa fazer-me desistir de conseguir que me digas alguma coisa, como me parece que é o teu dever. A persistência de Diógenes foi paga. Ele eventualmente tornou-se aluno de Antístenes e foi além de seu professor para se tornar o exemplo arquetípico da vida de maneira frugal do cínico. 5. Diógenes de Sinope quebrou as pernas de Platão, metaforicamente. Toda a filosofia ocidental não passa de notas de rodapé das páginas de Platão, segundo Alfred North Whitehead. Os cínicos estavam preocupados com a vida como ideal filosófico ao invés de conhecimento dos livros. Diógenes não tinha paciência para Platão, considerado por alguns como um dos maiores filósofos do mundo, e a sua teorização infinita. Diógenes ia regularmente à academia de Platão para importunar e perturbar as palestras. Em um episódio famoso, Platão tentou caracterizar a humanidade utilizando a definição de seu mestre, Sócrates. Os seres humanos eram, em suas palavras, bípedes sem penas. Ao ouvir a notícia, Diógenes trouxe uma galinha depenada para a academia, anunciando que tinha encontrado o humano de Platão e disse: eis aí seu homem, Platão. Diógenes ganhou o argumento. Os acadêmicos foram forçados a rever a sua definição de um ser humano. Isso mesmo, Diógenes refutou um dos maiores pensadores da história do mundo com uma galinha. 6. Ele não tinha respeito ante os ricos e poderosos. Diógenes era contracultural, ele rejeitou ideias sobre a fama, status e classe. Ele costumava ridicularizar ricos, os cidadãos finamente vestidos de Atenas, ressaltando que o dinheiro que gastaram em suas roupas poderia ter sido mais bem aproveitado. Outra versão da história de seu encontro com Alexandre o Grande tem Diógenes em torno de uma pilha de lixo que incluía ossos humanos. Quando Alexandre perguntou o que ele estava fazendo, Diógenes disse: estou à procura dos ossos do seu pai, mas não posso distingui-los dos do seu escravo. Diógenes aponta que, independente da nossa posição social ou a quantidade de dinheiro que temos, somos todos iguais na morte. Longe de ser insultado, Alexandre o Grande teria declarado: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Alexandre pode ter tirado uma lição da cartilha de Diógenes. Quando estava morrendo, ele disse: enterrem meu corpo, não construam nenhum monumento em minha honra e mantenham minhas mãos para fora da minha sepultura, para que o mundo saiba que a pessoa que o conquistou não tinha nada nelas quando morreu. 7. Diógenes não se importava em ser sequestrado e escravizado. Outra anedota transmitida através da história é que Diógenes foi feito prisioneiro por piratas em uma viagem para a ilha de Egina. Diógenes e os outros prisioneiros não receberam comida suficiente, embora os piratas tivessem a intenção de vendê-los como escravos. Diógenes salientou que, se você estiver indo vender ovelhas, você não iria engordá-las para obter o preço mais alto. Vendo a lógica, os piratas começaram a dar aos prisioneiros mais alimentos. Os escravos foram levados para Creta para ser vendidos no leilão. Um homem estava compreensivelmente chateado com a situação, mas Diógenes aconselhou apenas tomar as coisas da vida como elas são. Os escravos eram geralmente perguntados de onde vieram e quais eram suas habilidades. Depois de fazer o divertimento do leiloeiro e do público, Diógenes observou que sua habilidade era ensino de valores para as pessoas. Distinguindo um homem bem vestido na plateia, Diógenes disse: venda-me para aquele homem, porque ele quer um mestre. O homem bem vestido, Xeníades, apreciou seu senso de humor. Ele comprou Diógenes, que foi com ele para sua casa em Corinto. Diógenes se tornou um instrutor para os filhos de Xeníades, que amavam seu professor. Diógenes recusou ofertas de resgate de amigos para sua libertação. Algumas versões da história têm Diógenes vivendo o resto da sua vida na casa de Xeníades, até ele morrer em Corinto. Apesar de sua reputação e comportamento errático, Diógenes de Sinope era admirado por muitos.
ele era considerado um quase sábio ou um filósofo ideal pelos estoicos, outra escola de pensamento que ele influenciou diretamente. E quando ele morreu, os habitantes de Corinto construíram uma estátua de um cão em honra da sua memória. Mesmo que poucos tenham a coragem de fazer o que Diógenes fazia, os poucos que tiverem provavelmente vão morar em um manicômio ou presídio e não em um barril. Talvez todos nós possamos aprender algumas lições de vida com o cínico, como por exemplo o valor da simplicidade, um pensamento crítico, atenção plena e um bom senso de humor.